Som. Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais esse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Vamos começar cantando e louvando ao nosso Deus através do hino 66 do cantor cristão, Rei dos Céus. Vamos fazer a leitura que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulos 1, versículo 7 e versículo 8. Apocalipse 1, do versículo 7 ao 8. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se levantarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Vamos continuar exaltando nosso Deus através da música Ele Exaltado. Som.
exaltado nos céus. Eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. No início. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Amém. Nesse momento vamos continuar louvando ao Senhor através do período de oração. Os irmãos sabem que tem alguns outros irmãos nossos, familiares, amigos, que se encontram enfermos. E a gente vai continuar orando pela vida desses irmãos. Não só desses enfermos, mas também das nossas vidas. Mesmo que não estão enfermos fisicamente, mas precisamos das orações. Então eu convido o pastor Edvan nesse momento para orar. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, nos entregamos a Ti, Senhor Deus, consagramos nossas vidas a Ti no Teu altar. Estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor nos atraiu, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou os pecados, o Senhor mandou Seu Filho para morrer em nosso lugar, nos comprou com preço de sangue. Por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, agradecidos e entregues a Ti para fazeres aquilo que Tu queres. Faça a Tua vontade em nossas vidas, Senhor Deus. Estamos aqui para pedir, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é no céu. Ó Deus, estabelece o Teu reino em nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos enfermos, estão acamados, hospitalizados, estão gemendo, estão, Senhor Deus, alguns sedados. Tem compaixão de nós, Senhor Deus, nesse tempo de enfermidades. Ó Deus, abençoa-nos, Pai amado, e sara a nossa terra. Ouve a nossa oração, Senhor. Te rogamos pela família do Senhor Bismarck, está internado, Senhor Deus, apesar de ser médico, mas a enfermidade o abateu, o derrubou e ele está hospitalizado juntamente com a sua família.
Nós te rogamos, Senhor Deus, mostra-lhes o teu amor, a tua graça e restaura-lhes a vida, Senhor. Te rogamos, Senhor Deus, pelo pastor Ronaldo, da Igreja Batista em Carpina, que também está entubado no hospital da Aeronáutica. Estabelece o teu servo, Senhor Deus, que é um servo teu, que está trabalhando na obra missionária. Ó Deus, restaura a sua saúde, traz ele de volta para a sua casa, Senhor Deus. Te pedimos também pelas vizinhas de Simone, Ruth e Miriam. Te pedimos, Senhor Deus, cura-as e elas serão verdadeiramente curadas e salvas. Ó Deus, também te rogamos pelos companheiros de UTI de Ademir, Alisson, Manuel e Sueli. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. Apresenta-te a eles, Senhor Deus, para que eles possam ser consolados, confortados e curados, assim como o Senhor tem se apresentado a nós numa revelação especial. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos ajoelhamos diante dEle, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é Deus nos céus e na terra, que toda autoridade foi-lhe dada. Ó Deus, te rogamos pela vida de nossos irmãos enfermos, irmão Bicalho, abençoa o teu servo, Senhor Deus, abençoa a Nádia que cuida dele, abençoa, Senhor Deus, dá-lhe saúde a ele e a sua casa. Te pedimos, Senhor Deus, também por Ademir e pela sua saúde, Senhor Deus, pela alegria da tua salvação na vida do teu servo, para que ele seja restabelecido, para que ele volte a ter imunidade, Senhor Deus, e as enfermidades larguem o seu corpo, Senhor Deus, batam em retirada. Repreende, Senhor Deus, todo o mal que há em nossos corpos. Nosso organismo, Senhor Deus, precisa de Ti. Nosso sistema que foi criado por Ti necessita da Tua manutenção, da Tua operação, Senhor Deus. Por isso te rogamos, tem compaixão de nós. Senhor Deus, traz de volta a saúde de Teu servo João Bartolomeu. Ajuda-o, Senhor Deus, a permanecer firme e constante, Senhor, sempre abundante na obra missionária, na obra para a qual o Senhor chamou ele e a sua esposa. Ó Deus, te rogamos, Pai bendito, Pai de misericórdia, Pai de graça, continua falando ao nosso coração. Abençoa a Virgínia, Senhor Deus, e salva toda a família de Vaneide, Senhor Deus, para o teu louvor, para a tua glória. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor Deus. Abençoa nossos vizinhos, nossos amigos. Abençoa meu vizinho Everaldo, Senhor Deus, restaura a sua sorte, a sua saúde. Dá-me, Senhor Deus, a oportunidade de pregar o Teu Evangelho a ele, Senhor, e a todos do meu condomínio, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, faz-nos evangelistas, discipuladores nessa época, anunciadores das boas novas, para a salvação de todos os que nos rodeiam. O Senhor é misericordioso para com todos, e o Senhor não quer que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. Santifica-nos, Senhor Deus, porque sem a santificação nenhum homem verá a Ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a fazer a nossa parte na santificação. Ó Deus, nos entregamos a Ti, recebe-nos, fala ao nosso coração. Fala através do Teu servo, pastor Lucas, nessa noite. Edifica nossas casas, faz-nos operários da Tua graça, pois nós te rogamos no doce e precioso nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino 82 do cantor cristão.
Vamos fazer a leitura bíblica. Se encontra lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 5. Lucas 24, do 1 ao 5. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Que a gente lembre sempre dessa palavra. Jesus está vivo e a gente precisa anunciar esse nosso Deus a todo mundo, a toda criatura precisa ouvir que só Jesus Cristo salva. Deus possa estar colocando essa verdade nas nossas vidas dia após dia. Vamos continuar louvando ao Senhor com a música Cruz Vazia. Quando eu te conheci, Jesus,
Amém. Amém. Vamos fazer a leitura. É o hino 582 do HCC, que na verdade são versículos. É a primeira estrofe do hino 582 do HCC, que é o versículo de Amós 4:12 e 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Então vamos fazer essa leitura. 582 do HCC. Vamos ler só a primeira estrofe do hino. Amós capítulo 4, isso. Por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. 2 aos Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Vamos, nesse momento, louvar ao Senhor. E eu queria lembrar e reforçar aos irmãos, esse é um momento de entrega, é um momento de adoração. Os irmãos têm contribuído para o trabalho da Igreja de Jesus Cristo. O campo, como o Marlônio falou no culto da manhã, o campo estava chovendo ontem, quando a gente passou nos 2 campos missionários da nossa igreja, lá em Olho d'Água e em Terezinha. E o campo está fértil. A palavra de Deus está sendo plantada para aquele povo. Continuemos orando e contribuindo. Oremos pela vida da irmã Mary, irmão Luiz, que estão lá em Terezinha, e o irmão José e a irmã Aninha, que se encontra lá no sítio Olho d'Água. A igreja está orando por vocês e contribuindo. Nós estamos também participando desse trabalho missionário. Vamos cantar hino 112 do Cantor Cristão. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo,
as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz aumentará, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Vamos orar nesse momento agradecendo por cada oferta que tem sido levantada, por cada vida que tem sido entregue ao Senhor. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, te damos graças, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, ó Deus, com o teu povo, com a tua igreja. Somos gratos, ó Deus, ao Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, Deus, que a tua palavra é a verdade, e essa palavra é o que tem nos guiado, ó Deus, como igreja, como servos teus, ó Pai. Que nós possamos nos dedicar a cada dia, entregando as nossas vidas ao Senhor constantemente, ó Deus. Que a nossa vida, o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossos estudos, nosso meio de convivência, ó Deus, seja um meio que nós levamos a tua palavra. Que a nossa vida possa testemunhar do teu amor, testemunhar da tua graça, ó Deus. Tem misericórdia, Deus, do teu povo. Continua nos ajudando, continua nos fortalecendo, ó Deus. Que o Senhor venha estar, ó Deus, tomando conta de cada um dos teus servos, tanto os que estão aqui, como os que estão em casa, esses que estão trabalhando, que estão dedicando suas vidas, e aqueles irmãos também que estão em casa, consagrando suas vidas ao Senhor. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, ó Deus. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda e fala aos nossos corações durante todo esse culto. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, hino 476 do cantor cristão. Logo em seguida o pastor Edvan vai dar uma palavra e convidar o pastor Lucas também para trazer a mensagem nessa noite. Para essa música nós teremos a ajuda desses irmãos que estão aqui presentes e que se dispuseram a cantar conosco.
Meus irmãos, quero pedir oração para você que está em casa nos assistindo e para você que está aqui conosco, equipe. Nós precisamos de mais orações. Estamos orando pela manhã às 6 horas e à noite às 19 horas, num horário extra, uma hora extra de oração. E outros grupos estão orando também, os adolescentes, os jovens, as mulheres, os homens, e o discipulado. Estão orando, estamos orando, mas precisamos orar mais. Incluam nas suas orações o pastor Edevaldo, da Primeira Igreja Batista em São José do Rio Preto. Ele foi entubado hoje e a igreja pede as nossas orações. A igreja perdeu nesses dias o pastor Joel. E agora o pastor Edevaldo está entubado. Devemos orar pela Igreja Batista em São José do Rio Preto. Também pela Igreja Batista em Carpina, Central de Carpina. Pastor Ronaldo está entubado. Devemos orar por ele também. E orar por Expedito, irmão de Dejaci, Expedito Júnior. Está no hospital, está entubado. Devemos orar por Expedito Júnior. E quero lembrar-lhes também que quinta-feira à noite, dia 1º de abril, nós teremos uma reunião híbrida, uma assembleia ordinária híbrida, que funcionará parte aqui no templo, presencial, com uma quantidade pequena de irmãos, não pode exceder o número de 100 irmãos, e online, os irmãos que estarão em casa também participarão. Teremos microfone, inclusive, aqui instalado, para você que está em casa, falar conosco. Nós os ouviremos nas resoluções que tomaremos, nas deliberações. Então, quinta-feira, 18 horas, entraremos ao vivo, presencial e online, para que você participe. Assembleia ordinária, quinta-feira próxima. Deus abençoe a todos e a todas. E vamos ouvir pastor Lucas Coimbra. Deus falará ao nosso coração. Cristo promete nunca deixar-me. Cristo promete que nunca irá deixar-nos. Eu estou convosco, disse Jesus. Que essa seja uma noite de paz para todos nós, que essa seja uma semana de paz para todos nós, com a certeza, com a garantia de que Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguns dias atrás, estava vendo uma reportagem no jornal que falava a respeito de como esse processo de vacinação se dá. Toda a logística, todo o movimento que se faz até que as vacinas cheguem à população ou às populações. Desde a chegada do aeroporto, passando pelo transporte, chegando no centro de distribuição, até então os pontos de vacinação espalhados por todo o país. Dentro desse processo de vacinação, há muita esperança. Esperança de que a transmissão do vírus desacelere, esperança de que os leitos de hospitais fiquem cada vez menos ocupados, esperança de que, enfim, poderemos voltar à vida normal, ou ao que se tem dito, a vida dentro de um novo normal. E eu fico imaginando que existem várias vacinas ali, de vários tipos,
de várias instituições, diferentes lugares de fabricação, Sputnik, Coronavac, AstraZeneca, enfim, mas que têm uma mesma finalidade. E eu pensei imediatamente a respeito de uma mensagem que traz salvação e cura. E diferente das vacinas, essa mensagem que traz salvação e cura tem uma unidade. Uma unidade porque vem de um mesmo autor, e uma unidade porque aqueles a quem essa mensagem é destinada são capazes de, juntos, unidos, como comunidade, como um povo, levar adiante essa mensagem de cura e essa mensagem de salvação. Queria convidar-lhe, então, a abrir as Sagradas Escrituras na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a fim de que pensássemos, meditássemos, refletíssemos nessa mensagem de salvação e cura, em busca da unidade, a fim de que levemos adiante essa mesma mensagem de salvação e essa mensagem de cura para todos os povos. Porque essa carta que o apóstolo Paulo escreve é uma carta escrita com muito sofrimento. É uma carta conhecida como a Carta das Lágrimas. O apóstolo Paulo, ele está sofrendo individualmente, pessoalmente, diante da pregação da mensagem do Evangelho. E ele fala isso no capítulo 1 ainda, no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Essas tribulações foram insuportáveis, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida, inclusive já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Esse é um sofrimento, essa é uma aflição que o apóstolo está sofrendo diante da pregação do Evangelho. E aqui há lágrimas também, porque não bastasse esse sofrimento individual, pessoal do apóstolo, há também problema na relação com a igreja, ou problemas no relacionamento com a igreja, com essa comunidade de fé em Corinto, que ele planta, que ele funda. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É isso que ele fala na carta aos Coríntios. E havia problemas ali de relação, e ele tentando resolver isso, escreve uma carta. E essa carta, ao invés de ajudar esse processo de relação com os irmãos e as irmãs, acaba atrapalhando, porque deixa aquela comunidade de fé entristecida. O povo também sofre, o povo também chora, assim como o apóstolo. E ele fala isso um pouco mais adiante, no capítulo 2, versículo 4, quando diz: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. E nessa carta também, essa segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está falando de sofrimento, de dor, de aflição e de angústia, mas também está falando de consolação. O nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, que é o Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, e nos consola
a fim de que consolemos aos outros que também sofrem, muitas vezes, o mesmo sofrimento que nós sofremos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Aflição, angústia, sofrimento pessoal, individual e também relacional. Essa é a situação do apóstolo Paulo. Esse problema de relacionamento, esses problemas de relacionamento surgem porque o ministério e a autoridade apostólica de Paulo estava sendo colocada em dúvida. Porque haviam se inserido naquela comunidade de fé, na igreja de Corinto, falsos mestres que tentavam iludir as pessoas dizendo: olha, será que esse apóstolo Paulo deve ter mesmo credibilidade da parte de vocês? Será que ele é mesmo digno da confiança que vocês depositam nele? Afinal, ele disse que vinha aqui, mas não veio. E o apóstolo Paulo explica os motivos e as razões por que não foi visitar aquela igreja naquele momento, justamente para que não entristecesse mais aos outros e fosse entristecido também eles que deviam alegrá-lo. Então ele disse que vinha e não veio. Haviam coletas que eram feitas ali de recursos financeiros nessas igrejas para que pudessem ajudar igrejas que estavam necessitadas financeiramente, que estavam passando por situações inclusive de fome, uma extrema pobreza. E havia muitas perguntas, talvez ali, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo com esses recursos financeiros que estão sendo coletados? Havia muito provavelmente também um problema de relação com um homem, especificamente, com uma pessoa. E o apóstolo recomenda: perdoem ele. Já basta o castigo que foi depositado pela grande maioria. Perdoem, para que Satanás não tire vantagem nas suas intenções, nos seus planos, porque não ignoramos que ele tem planos e intenções contra nós para nos destruir, para nos derrubar. Perdoem ele, coloquem ele de volta na comunidade, aceitem-o. Eu também o perdoo, para que continuemos andando, trilhando o caminho que Cristo preparou para nós. E ele vai dizer ainda no capítulo 2, versículo 15: porque para Deus somos o aroma de Cristo, em outra tradução, o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Então, a preocupação do apóstolo Paulo é se a mensagem do Evangelho, é se essa comunidade de fé, a igreja que surge tendo como fundamento Cristo, vai caminhar, vai levar adiante o seu projeto de reino, vai ser fiel ao compromisso de seguir a Cristo e levar a mensagem de salvação e de cura. O apóstolo Paulo, ele não está aqui num processo de vitimização, de coitadinho, carente de carinho, de atenção, sofrido, amargurado. Não é essa a intenção de Paulo escrever essa carta. Ele está preocupado se a igreja irá levar adiante a mensagem de salvação e vai continuar sendo o bom perfume de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, como para os que estão se perdendo, para a vida e para a morte. Projeto de reino, será que vai continuar? Que vai ser levado adiante pela igreja, pela comunidade de fé? Essa é a grande preocupação do apóstolo.
E agora a gente chega no capítulo 3, que é o capítulo que eu gostaria de dar destaque nessa reflexão. Quando ele começa fazendo a seguinte pergunta: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que era necessário cartas de recomendação? Como falei, tinham se infiltrado na igreja falsos mestres, e esses falsos mestres eram andarilhos, impostores, que cobravam dinheiro, grana, para pregar a palavra de Deus. E aqueles que haviam sido aceitos, e aqueles que haviam sido recebidos no seio das igrejas, precisavam dessa carta de recomendação para que aonde chegassem pudessem pregar a mensagem do Evangelho. E o apóstolo Paulo está se perguntando e perguntando à comunidade em Corinto: será que eu preciso de carta de recomendação? Vocês são a minha carta de recomendação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu sei que o poder e a mensagem do Evangelho produziu fruto em vocês e gerou vidas transformadas mediante a mensagem e o poder do Evangelho. Vocês são a minha carta de que a mensagem que prego, de que a mensagem que falo com consciência, com integridade diante de Deus, produz salvação, mudança, transformação de vida. Vocês são fruto do meu ministério. Carta de Cristo, para que outros possam ler e conhecer. E ao ler e conhecer vocês, ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo a mensagem de salvação, também possam ser curados e também possam ser salvos. E o que é mais interessante aqui, nessa mensagem direcionada de Paulo, é que ele afirma que essa carta não é escrita em tábuas de pedra, mas no coração dos homens, ou nos corações dos homens. Porque essa carta escrita em tábuas de pedra, com tinta, se remete ao Sinai. Deus falando com o seu povo através da mediação de Moisés. E esse ministério da antiga aliança que produz morte, que produz condenação, porque não conseguimos cumprir fielmente aquilo que é ordenado, aquilo que é mandado para nós. O fato de sermos salvos, o fato de sermos redimidos, o fato de sermos resgatados, não está na lei que consta de mandamentos e ordenanças exteriores. Mas aqui Paulo está indo na raiz do problema, que é o coração do homem, o coração da mulher.
a sondagem que o salmista pede para que Deus o faça. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, as minhas intenções, os meus pensamentos. O coração aqui como fonte de vida, o coração aqui como a fonte dos nossos pensamentos, o coração aqui como a inclinação das nossas intenções. Vocês são a minha carta de recomendação. Aonde chegar, as pessoas verão, lerão, conhecerão que o Evangelho tem poder para a transformação de vidas e de pessoas. Esse ministério não é um ministério que consta de lei, mandamentos e ordenanças. Esse é um ministério que apresenta Jesus, o Cristo, para a transformação total, integral, completa de todas as pessoas. E ele vai mais adiante, dizendo que esse ministério escrito com o poder do Espírito é muito maior do que o ministério escrito em tábuas de pedra. Porque esse ministério das tábuas de pedra de Moisés no Monte Sinai produziu glória. A glória de Deus foi vista ali naquele lugar. Mas Moisés precisava colocar um véu no seu rosto, para que o povo não tivesse acesso à glória de Deus e viesse a desfalecer e viesse a morrer. E quando aquela glória estava passando, e quando aquela glória estava indo embora, Moisés poderia, enfim, tirar o véu, porque agora não era mais a glória de Deus que estava ali, mas o próprio Moisés. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se esse ministério da morte, se esse ministério da condenação trouxe a glória de Deus, quanto mais o ministério da justificação. Porque esse ministério de Moisés, das tábuas de pedra escritas com tinta, é transitório, é passageiro e é insatisfatório. Mas esse ministério da justificação em Cristo, escrito no coração dos homens, através da ação, do poder do Espírito, é eterno e é eficaz. E ele vai dizer no versículo 17, ainda do capítulo 3, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meu querido e minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos cartas vivas de Cristo para a salvação e para a cura do mundo. Nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos apresentando a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus, para ganhar lucro, para obter lucro, para ganhar grana, dinheiro. Nós estamos pregando o Evangelho e a palavra de Deus porque ainda cremos, ainda acreditamos, ainda confiamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de toda aquela que crê. Chegamos nos lugares, não porque fomos autorizados para isso e porque pedimos oportunidade. Chegamos nos lugares e podemos falar porque todos sabem, reconhecem, o Evangelho é que transforma o coração humano. Só o Evangelho é que muda vidas. Não tem ideologia, não tem filosofia, não tem projeto econômico,
não tem projeto político que dê certo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso precisamos ser cartas vivas de Cristo, lida e conhecida por todos os homens, por todas as mulheres. Agora, algo é importante nesse processo de proclamação da mensagem. É como fazemos. Não é só termos um ministério e apresentarmos Cristo às pessoas. É como essas cartas estão sendo enviadas. É como essa carta está sendo mandada para as pessoas. Porque por muito tempo a igreja se prendeu a um Cristo fabricado, a um Cristo elaborado, a um Cristo estudado em laboratório. E esse Cristo fabricado e esse Cristo elaborado trouxe cristãos e pastores de gabinete que não tiveram contato com as pessoas, que não colocaram, me permita lhe dizer, o pé na lama, entendendo que ali é um projeto de reconciliação do reino. Um Cristo fabricado, um Cristo elaborado, trouxe a separação total e absoluta do mundo, onde ele age, onde ele interfere, e por isso ficaram enclausurados nos altos, nas montanhas, nos mosteiros. Um Cristo que não tem contato com as pessoas e um Cristo que não tem contato com a realidade da vida, nua e crua como ela é e se apresenta para nós. E por isso precisamos urgentemente de cristãos, de discípulos, de pastores, de líderes, que saibam que esse ministério novo, da nova aliança, tem como fundamento o sangue de Cristo derramado naquela cruz, na cruz do Calvário, e que precisa ter contato com as pessoas e com as realidades difíceis da vida, para que produza frutos e para que produza resultados dignos da glória de Deus. Que o nosso Deus e Pai retire de nós toda a passividade. Que o nosso Deus e Pai retire de nós todo o conformismo. Que o nosso Deus e Pai retire de nós toda a omissão. Porque esse ministério da antiga aliança, das tábuas, da lei e da tinta, produziram morte e condenação. Esse novo ministério da nova aliança no sangue de Cristo traz vida, restauração e salvação. Por isso, diante dessa mensagem do apóstolo Paulo, que é a mensagem do Evangelho, eu me coloquei de joelhos, pedindo perdão. Perdão, Senhor, pelo meu conformismo, pela minha omissão. Perdão pelos meus braços cruzados. Mas me coloquei de joelhos também pedindo oportunidades. Oportunidades para que eu seja uma carta viva de Cristo para as pessoas. Que não se baseia em lei, mandamentos e ordenanças, mas que tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro, que pode salvar a todos quanto estão à minha volta. Perdão, Senhor, e eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para ir, sabendo que esse ministério é muito mais glorioso, porque é eterno e eficaz. Enquanto estamos caminhando
enquanto estamos seguindo, enquanto estamos avançando, cantemos louvores, adoremos a Deus, junto com Jesus, para que esse mundo seja um mundo mais habitável, para que esse mundo seja um mundo mais consolado, e para que juntos possamos entrar na nova Jerusalém celestial que nos aguarda. Para isso, ergamos a nossa voz. Para isso, levantemos as nossas mãos, usemos as nossas mãos como louvor e adoração a Deus, o nosso Pai, abraçando, abençoando, sendo generoso, solidário, uma mão disposta a servir. Para isso, que nós sejamos promotores da paz, da justiça. Só assim, então, seremos bem-aventurados e mais que felizes. Queria encerrar, meu querido e minha querida, dizendo que a grande questão não é o que deixamos de fazer, mas a grande questão é o que fazemos, ou o que fizemos por amor a Jesus, diante do ministério que recebemos, ministério glorioso, ministério eterno, ministério eficaz. Somos cartas vivas, escritas não em tábuas da lei, mas escrita pelo poder do Espírito Santo nos nossos corações. Encerro dizendo que o apóstolo Paulo entendeu onde reside, onde habita o grande problema de nós, seres humanos. É no coração, é no interior. Se o nosso coração, se o nosso interior for transformado, for renovado, certamente mudaremos as nossas relações. Certamente teremos propósito de vida. Certamente teremos um mundo e uma sociedade mais justa, mais solidária, mais pacificada. Que a nossa vida aponte para algo que ainda virá, mas que a gente entenda que a eternidade já começou aqui e agora. O reino de Deus é um reino que já é possível. O reino de Deus já é um reino acessível. O reino de Deus já é uma situação em que homens e mulheres se encontram. Já chegou, mas ainda não é pleno, mas ainda não é completo, mas ainda não é total. Por isso, que a gente leve esperança, cura, salvação, cartas vivas de Cristo para o mundo e para as nações, caminhando juntos num processo de reconciliação, num processo de salvação, num processo de redenção, num processo de santificação, para que juntos, abraçados, unidos, irmanados, entremos junto na nova Jerusalém celestial que nos aguarda. Nesse tempo de tanto sofrimento e de tanta dor, de tanta morte, luto, separação, que a ressurreição e a eternidade ocupem um lugar todo especial no teu coração e na tua mente. Para que você não se desespere, para que você não abandone a fé, mas para que você possa esperançar. Eu gosto dessa expressão, esperançar, porque esperançar é mais do que ter esperança. Esperançar é tornar a esperança possível. Com a nossa voz, com os nossos braços, com os nossos pés, com toda a nossa vida. Esperançar para o futuro que nos espera, mas sabendo
A eternidade já começou, já teve o seu início na pessoa, no ministério, na obra, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Não se desespere, não se desanime, mas movimente-se, levante-se. Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a nossa vida, que o nosso corpo, que o nosso intelecto, tudo o que somos e o que temos, sejam uma resposta ao grande amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Com muita combatividade, com muita energia, com muita vontade, para o nosso bem, para a honra, para a glória, para o louvor e a adoração do nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti com nossos corações sujos, tristes, amargurados, separados, rebeldes, conformados. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos porque temos deixado de ser aquilo que fomos planejados para ser. Imagem e semelhança do Senhor. Nós temos a Jesus, ó Deus, o Cristo, ao nosso lado, como a direção, como uma referência de humanidade. Mas não temos, por tantas vezes, seguido o seu exemplo, tendo a mente de Cristo, teu Filho amado, seguindo os passos dele. A mensagem do Evangelho, ó Deus, sabemos, ainda continua sendo uma mensagem de salvação e de cura para as nações. Por isso, sejamos cartas vivas nas Tuas mãos, para que outros possam nos conhecer, para que outros possam ler as nossas vidas e ver o poder do Evangelho sobre nós. Ó Deus, revela a nós como temos nos comportado diante dessa grande responsabilidade. Como temos sido ministros dessa nova aliança. Muito obrigado, ó Deus, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, que não consta de mandamentos, ordenanças e de nenhuma lei, ou apenas uma lei, a lei do amor, sendo revelado absolutamente para nós. Encoraja-nos, conforta-nos, consola-nos, para que possamos levar adiante a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Sabendo que esse ministério é gloriosamente eterno e é eficaz em nós e através de nós. Que sejamos ministros dessa nova aliança no sangue do Cordeiro. É isso que te pedimos, no nome de Jesus, Cordeiro que foi morto, mas leão que virá, como cura e restauração e salvação para todas as nações. No poderoso, num precioso nome de Jesus, o Cristo é que nós oramos. Amém.
Como resposta à mensagem que acabamos de ouvir, cantaremos o hino 460 do HCC, Cristo em minha vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam sobre nós, que somos o seu povo, e sobre todo o seu povo espalhado ao redor do mundo, para todo sempre. Amém.